Sala de visita. Nas últimas 2 décadas, o Brasil tem experienciado uma prática que cultiva o desenvolvimento humano e a cultura pela paz, por meio da educação relacional. Sobre este assunto, eu converso agora com o professor João Roberto de Araújo, fundador e orientador estratégico da inteligência relacional. Muito bem-vindo aqui ao nosso Sala de Visita. Um assunto muito interessante, pouco discutido, né, professor? Sim, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Eu penso, e eu acho que todos pensamos, que a emoção é algo fundamental na nossa vida. A nossa qualidade de vida depende das emoções e como nós lidamos com as emoções. E eu abriria com você dizendo, é uma pena, para não dizer que é uma redução, um equívoco, nós deixarmos as emoções somente para um tratamento curativo. Quando ficamos adultos, vamos a um terapeuta. Nós precisamos trazer as emoções para uma ação preventiva básica. Portanto, colocar o tema da educação, das emoções na educação. Ou seja, ali na educação de base mesmo. Educação de base com a criança já no infantil, no fundamental, já compreender o que é emoção, nominar as emoções, conhecer as emoções no sentido das influências que elas trazem na nossa mente, as emoções confortáveis, desconfortáveis, saber lidar com cada uma delas, porque nós vamos experienciar todas, né? O campo da educação emocional envolve 3 grandes, muitos, mas 3 grandes eixos. Um é da consciência emocional. Permitir que as nossas crianças e os adultos entendam que a emoção, como ela aparece, nominar, porque às vezes eu estou sentindo um mal-estar e eu nem sei nominá-lo, eu não sei. Então é muito importante que uma criança saiba o que eu estou sentindo é raiva, o que eu estou sentindo é ciúme, o que eu estou sentindo é medo. E saber nominar e compreender o significado. Porque nenhuma emoção é negativa ou positiva. As emoções todas são importantes. Claro. Eu não devo dizer que a raiva é algo que eu não devo sentir. O que eu preciso aprender, e aí você disse bem, é como regular essa emoção. Por exemplo, eu posso sentir raiva e ter um comportamento violento. Eu posso sentir raiva e ferir o outro. Mas eu posso, com a raiva também, que é uma forma de indignação, fazer coisas maravilhosas no mundo. O mesmo acontece com o ciúme. Eu, com ciúme, posso matar alguém. Mas o ciúme também pode me fazer ficar um ser melhor. Porque o ciúme é o medo de perder. E se eu converso isso com as crianças, eu faço o que nós chamamos de alfabetização emocional. E esse é o nosso trabalho. Que extraordinário! E o senhor idealizou, é fundador de uma organização chamada Liga pela Paz. Eu sou fundador de uma organização aqui em Ribeirão Preto que se chama Inteligência Relacional. E a inteligência relacional, ao longo do tempo, desenvolveu aqui em Ribeirão Preto um trabalho durante 10 anos muito importante, que eu não sei se você se lembra, o Programa Cultural Prometeus. Sim. Então foi uma realização nossa, com encontros. Depois desenvolvemos o Ribeirão Preto pela Paz. E depois nós verificamos com o tempo que não basta só sensibilizar. Não basta fazer uma palestra bonita e uma sensibilização. É preciso levar esses temas e colocá-los na escola, nos conteúdos que a escola desenvolve com as crianças, de uma forma regular e sistemática. Claro. Porque senão você fica encantado com algo, mas não sabe o que pode fazer. E fica muito efêmero, né? E é nesse sentido que nós criamos uma metodologia que inclui material pedagógico, formação de professores, acompanhamento pedagógico, avaliação de resultados, para que a escola, além de ensinar matemática, geografia, história, linguagem, essa lógica matemática, linguística, também possa ensinar as crianças a conviver. Porque aprender sobre as emoções é um passo importante para melhorar a convivência. E é um desafio nesse mundo maluco, cheio de tecnologia, com a velocidade
a informação numa velocidade absurda, né, professor? É exatamente. Isso torna tudo mais difícil. Eu estava lendo outro dia sobre a Organização Mundial da Saúde divulgou no começo do ano um estudo dizendo que nos próximos 10 anos nós teremos a geração adolescente mais depressiva do mundo por conta desses vícios tecnológicos, excesso de informação e a exigência de ser competitivo. Como é que o senhor vê isso? Eu penso que a grande questão é uma visão que nós temos reduzida. Nós precisamos, existe um grande ser que é o meu grande guru, o Edgar Morin, que vive ainda hoje com 95 anos em Paris, que ele tem trazido uma contribuição muito grande quando ele fala do pensamento complexo. Quando ele fala que as coisas não podem ser isto ou aquilo. A realidade é isto e aquilo. Nós temos que ter um olhar mais inclusivo. Então essa educação que nós temos hoje é uma educação reduzida à racionalidade e uma dimensão da intelectualidade, quando nós ficamos ótimos em matemática, etc. Mas não ficamos orientados para viver. Sim. Falta isso. A educação hoje carece demais. Ela está muito focada em um desenvolvimento socioprofissional. Não está humanizada, ela está desumanizada. Exatamente. O que é importante? É muito importante um bom emprego, é muito importante ganhar dinheiro, é muito importante ter as coisas, mas é igualmente importante aprender a viver, aprender a lidar com a vida. Hoje nós temos muita gente inteligente, entre aspas, mas analfabetos emocionais. E sim, por isso eles sofrem, na sua fortuna, né? Por isso eles sofrem e fazem sofrer. Hoje nós temos uma questão muito importante, que é a violência na sociedade, e a violência na sociedade não vai ser resolvida só com polícia e justiça. Naturalmente que a polícia precisa melhorar, a segurança pública, as leis. Eu sempre trago uma metáfora da meningite. Uma criança com meningite tem febre alta e para curá-la o médico precisa entrar com 2 medicamentos. Um para baixar, para reduzir a febre e o outro para enfrentar a bactéria da meningite. Se o médico só coloca o remédio para reduzir a febre, ele não cura. Polícia, justiça, legislação é remédio para baixar a febre dessa doença social que nós chamamos de violência. Essa violência que nos incomoda tanto, nós precisamos ir além da repressão. E precisamos também ir além de políticas sociais, porque a violência está distribuída na classe pobre, na classe média e na classe rica, sim, materialmente. Sim, verdade. E aí, Dulce, é que nós defendemos com muito entusiasmo a educação emocional nas escolas. E isso, como é que isso pode ser construído de uma forma ampla, né? Nós estamos falando de um modelo há 20 anos já sendo aplicado em alguns lugares, mas que não é uma realidade para o nosso país inteiro. O senhor acha que falta uma política pública que possa abraçar esse conceito e colocar isso como, de fato, como regra na escola? Existem dificuldades, mas também existem avanços. A sistematização da educação emocional nas escolas começou conosco, sim, com a inteligência relacional há 8 anos. E nós tínhamos há 8 anos atrás menos de 5 mil alunos no Brasil. Aqui alguns municípios de São Paulo, de Minas. Hoje nós temos quase 200 mil alunos no Brasil, envolvendo 18 estados da federação. Nós temos alunos, avanço, né? Nós temos alunos estudando educação emocional em Manaus, em Rio Branco, na Bahia, em vários estados do Nordeste, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, em São Paulo. Então, existe uma dificuldade, mas nós estamos otimistas e esperançosos, e é preciso manter a esperança, né? Porque
Nós não podemos perder a esperança. O ser humano, eu acho que vai melhorando e a gente vai contribuindo. Eu penso que daqui... Eu dizia que nós íamos esperar uns 15 anos, mas hoje eu penso que daqui 5 ou 8 anos, está tão rápido esse processo, que eu penso que nós vamos rir. Como nós rimos de uma educação que tinha palmatória, você se lembra? Lembro. E a gente ri, fala, como é que a educação colocava milho para a criança ajoelhar ou tinha palmatória? Nós vamos rir daqui 8 anos de imaginar que os portões das escolas estavam barrando as emoções como conteúdos de educação. Eu estou muito esperançoso em relação a isso. Na sua opinião, quais são as origens da violência? A violência nasce na nossa mente, não é? A violência é um fenômeno que está muito relacionado com... na nossa mente nós temos pensamentos, emoções, e a história de vida das pessoas. A violência não é algo que cai do céu, é uma construção na história de vida das pessoas. Há pessoas que, quando nascem, ou antes de nascer, já são submetidas a um nível muito profundo de frustrações. Há mães grávidas que, pela história de vida que elas têm, fazem sofrer demais essa vida nascente que nem nasceu ainda, com frustrações, com droga, com rejeição psicológica. E há crianças que, quando nascem, elas são rejeitadas. Há crianças que, quando estão caminhando, mães que falam, você é um estorvo na minha vida, não sei porque você nasceu, você é uma desgraça na minha vida. Essa negatividade, essa frustração excessiva que uma parcela dos filhos da humanidade ainda são submetidos, que desenvolve uma baixíssima autoestima, quer dizer, elas não se gostam, pais e sociedade que só negam, você erra, e que nunca enaltece, tende a criar uma agressividade destrutiva. Não é uma agressividade do bem para enfrentar as dificuldades, é uma agressividade que tende a destruir. Então, a violência nasce de uma forma assim. Existem muitas teorias que estudam e que pesquisam o ser humano para responder essa pergunta, onde nasce a violência, mas um desequilíbrio muito grande entre frustrações e satisfações na história de vida de uma pessoa pode explicar uma parcela da violência que nós temos. Por isso é que nós precisamos. E não é frustração só por falta de alimento ou de habitação. São frustrações por causa de... emoção mesmo. Emoções que são modelos culturais. Há filhos de famílias ricas altamente frustrada porque não tem a Ferrari do ano. Então não é uma questão só material, é uma questão psicossocial que envolve a educação. E nós temos que ter muito cuidado para não construir tanta frustração ou criar potenciais de frustração dos nossos filhos, de forma tal que eles, no balanço da vida, estão sempre percebendo faltantes, e aí fica mais perto de uma ação de violência. Eu estou conversando com o professor João Roberto de Araújo sobre inteligência relacional e a gente volta no segundo momento com o nosso bate-papo aqui. Eu espero você, não saia daí. Sala de